Sejam bem-vindas ao evento de lançamento da 7ª turma do Ateliê Poderoso. Se você já participou dos últimos eventos, já deve saber tudo sobre mim. Mas como tem muita gente nova por aqui, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Carla Fortunato, sou artesã e atualmente eu tenho o Ateliê Concon. O nome vem de arte com concreto. Eu misturo o artesanato com um design para criar peças e produtos únicos e originais. O design das peças são baseados em 3 materiais principais: cera, cimento e resina. São peças tanto decorativas como de utilidade, e eu amo as infinitas possibilidades que a mistura desses materiais me permite criar. E é por isso que eu sempre estou desenvolvendo projetos e técnicas novas. Eu sou apaixonada pela forma como os materiais tão diferentes se conectam na mesma peça em perfeita harmonia. Eu tenho a oficina Concon, que é um espaço desenhado para exercitar a criatividade e a paixão pelo artesanato. Aqui onde eu tô mesmo, eu dou aulas presenciais. Já passaram mais de 120 mulheres artesãs maravilhosas por aqui. E eu também já estou conseguindo trazer outras mentoras para vir compartilhar seus conhecimentos aqui também. Eu sempre tenho planos e sonhos para cada ideia maluca que eu invento. Eu também tenho sites de insumos do Concon, onde eu vendo matéria-prima para outras artesãs, tá? Eu vendo moldes exclusivos desenvolvidos aqui no ateliê e tudo que minhas alunas precisam para aplicar as técnicas que eu ensino. Tenho os cursos online avulsos e acessíveis, que são cursos práticos e direto ao ponto, onde eu ensino técnicas completas do zero. Eu iniciei esse projeto há pouco tempo e vou trazer cada vez mais novidades. E eu tenho o Ateliê Poderoso, que é um curso online onde eu ensino mulheres a conquistar a sua independência financeira e controle do seu tempo através do artesanato. Nele eu ensino todas as minhas técnicas, tanto do artesanato quanto do empreendedorismo, marketing e gestão de vendas também. Ao final desse evento eu vou explicar mais sobre o curso e vou abrir as vagas para a 7ª turma, mas isso é assunto para daqui a pouco. Os últimos 6 eventos que rolaram aqui foram um sucesso que só, tá? Eu só recebi elogios. Só as aulas dos eventos já ensinaram e motivaram mais de 50 mil mulheres a empreenderem no artesanato. Então fica até o fim e depois me diz se você curtiu e se foi útil para sua jornada. Eu sempre digo que eu não tô aqui para prometer 1000 coisas e não entregar nada, igual muitos eventos que a gente vê desse tipo. Eu respeito o seu tempo e sou muito agradecida pela atenção que você tá me dando. Quem participou dos últimos eventos sabe que eu entrego o máximo possível nessas aulas que não podem ser tão longas. Eu vou direto ao ponto, mas também tento deixar as aulas divertidas de assistir. Eu sempre fui aquela adolescente que odiava ir para escola, sabe? As professoras costumavam ser entediantes, só aula chata, sem piadinha, sem história. Aquelas aulas que dá até sono. E o que eu não quero é que essa aula aqui seja assim pra você. Eu quero todo mundo animado aqui. A maioria das pessoas já teve pelo menos um professor ou professora legal que anima a aula. Esse tipo de professor é capaz de mudar nossa percepção das coisas. E isso a gente não esquece nunca. É o que eu trabalho pra ser aqui quando eu ligo as câmeras, tá? Eu tento o meu melhor sempre. Antes eu dividi os eventos em 3 aulas, mas nos últimos eventos, que foram o especial da Massa Poderosa e o Concreto Brilhante, eu fiz um formato diferente, mais direto e objetivo. Todo o conteúdo foi dividido em 2 aulas, um pouco mais longas e mais profundas. Eu acho que isso funcionou melhor, sabe? Eu entrego mais em menos tempo. A resposta das pessoas foi tão positiva que eu decidi manter o mesmo formato de 2 aulas. Então reserve um tempo para absorver todo o conteúdo com atenção e qualidade, porque eu prometo que vai valer a pena. Dessa vez, o tema do evento é 1000 moldes. Nessas 2 aulas eu vou te mostrar 3 técnicas para criar seus próprios moldes e às vezes até com coisas que você tem aí na sua casa. Com essas técnicas, você será capaz de produzir milhares de moldes. Na verdade, as possibilidades são infinitas. Na primeira aula, nós vamos aprender a fazer essa luminária usando um molde improvisado. Isso é para a gente entender a lógica de trabalhar com moldes. Na segunda aula, nós vamos aprofundar em técnicas profissionais utilizando molde de silicone e matrizes, que muitas vezes temos em casa também. Com elas vamos criar esse potinho super fofo
e essa bandeja super classuda. Eu criei as peças especialmente para essas aulas. Algumas ainda estou descobrindo a melhor forma de executar e as melhores técnicas. Eu também estou em processo de desenvolvimento, como todo mundo aqui. Mas eu tenho certeza que tudo isso vai ser muito útil e divertido para você. Não esqueçam do nosso lema, hein? O feito é melhor que perfeito. Quando se fala em unidade visual, precisamos escolher o nosso vocabulário ou nossas cores, os nossos materiais. Em cada coleção, você trabalha sempre na mesma paleta de cores. E assim a gente começa a construir identidade de produto. Isso é um fundamento muito importante para se analisar aí no seu ateliê. Então por isso eu escolhi as cores azul, cinza e bege para desenvolver a coleção desse evento. Então mesmo se você não domine nenhum artesanato, durante o evento você vai aprender essas 3 peças do zero. Eu escolhi ensinar essas peças, pois os moldes para fazer elas são diferentes. Então eu vou conseguir exemplificar 3 técnicas diferentes para vocês e deixar esse evento bem rico e completão. Além de serem peças criativas e originais, elas têm um ótimo valor de mercado e uma alta procura. E também porque você precisa de pouquíssimo espaço e tempo para conseguir produzi-las. Nessas 2 aulas eu também vou te contar como você pode se tornar uma artesã reconhecida, como empreender no mercado de artesanato, trabalhando no seu tempo e assim conseguir dar mais um passo em direção à sua liberdade financeira. Nessas 2 aulas você vai conhecer os métodos do Ateliê Poderoso para construir uma marca, como pensar e criar produtos originais e interessantes e como funcionam as sementes de vendas e faíscas de vendas, que podem alavancar o faturamento do seu negócio. O meu ateliê é poderoso, pois eu sigo esses métodos com pouca estrutura e uma equipe enxuta aqui, tá? Sempre conseguimos produzir em larga escala e vender muito. Eu trabalhei por anos com grandes revendedores como a Mara, a Westwing e a Etna. São revendedores que mensalmente faziam pedidos enormes. Sempre trabalhei com os pequenos revendedores também por todo o Brasil. É uma semente de vendas com potencial incrível. Eu já participei de dezenas de feiras artesanais, encomendas para eventos também, Mercado Livre, consignação, já vendi de tudo, tá? De qualquer jeito também. Para você que acha que o único jeito de vender online é pelo Instagram, vai ficar impressionada com a quantidade de sementes de vendas que é possível se trabalhar. Eu acho importante ressaltar isso porque eu vejo muita gente que nunca vendeu uma velinha sequer ensinando como empreender e vender no mercado de artesanato. Hoje tem curso online para tudo, né? Como você decidiu estar aqui e aprender um pouco comigo, é importante conhecer minha jornada e meu negócio. Antes da gente colocar a mão na massa, eu quero que você entenda melhor o potencial que tem o mercado de moldes. A humanidade, ela produz artefatos utilizando moldes, acho que desde sempre, tá? Hoje, grande parte da indústria faz seus produtos utilizando moldes. Normalmente, você consegue ver porque tem um risquinho, né, dos produtos, que seria a emenda no fechamento do molde. Se você tiver uma Havaianas aí na sua casa, ela foi feita com molde. Esse mercado, né, de grandes produtores de moldes é gigolesco, tá? Pensa que é nível indústria. A Havaianas, por exemplo, como eu estava falando, são máquinas trabalhando o tempo inteiro, injetando borracha nos moldes e saindo 1000 chinelos por hora, é esse nível. Então a produção com moldes sempre esteve na mão da indústria. Mas agora, tá, nos últimos anos, na real no último ano que teve um boom aí, os moldes estão entrando no mercado de artesanato bem forte. A gente pode ver aí os moldes que vêm da China, né? Uma vela bubble. Quem nunca viu uma vela bubble? Quem nunca fez uma vela bubble? Aquele do arco-íris. Tem diversos moldes que são bem conhecidos. Então, para vocês analisarem só essa pequena quantidade de moldes que está chegou para mudar a vida de muita artesã por aí. A qualidade de muitas artesãs está dando um salto, tá saindo peças impecáveis, tá? Por conta do molde. Isso é maravilhoso, mas tem um problema, porque todo mundo fica preso aos mesmos modelos de moldes. Às vezes você nem sabe, é tão parecido que você nem sabe que muda o ateliê, de tantos moldes parecidos que todo mundo trabalha. É muito fácil trabalhar com molde. Simplesmente você tem um molde, enche de cimento, por exemplo, tira, tem uma peça pronta.
Mas as artesãs estão ficando carentes de moldes, né? Elas precisam trazer novidades para suas coleções, mas elas ficam refém com os moldes que vêm da China. Então é aqui que está a oportunidade para você, oferecer moldes para outras artesãs. Eu vou dar um exemplo de uma aluna, né, na comunidade das alunas poderosas, que é a Alessandra. Eu tenho um molde, eu até deixei aqui separado, que eu ensino dentro do curso do Ateliê Poderoso, que é um molde de silicone de cubo. Nesse molde, ó, esse daqui. Nesse molde de silicone, você consegue tirar essa peça, tá? Então essa peça você tira a parte do cimento e depois enche de cera, pode ser um vasinho, pode ser qualquer coisa, um cachepô. Então ele sai exatamente um cubo. Eu ensino isso dentro do curso, só que eu não vendo no meu site. E tem uma procura gigante das alunas querendo comprar esse molde. Toda semana tem alguma que manda lá: Carla, você não vai vender um molde de cubo? E ela viu uma oportunidade aí. Num momento desse, ela falou assim: olha, eu produzo molde. Mostrou foto do dela. E, gente, não tô brincando, em um dia ela teve mais de 40 pedidos na pré-venda do molde dela. Eu tenho tantas coisas aqui para fazer, projetos diariamente, que passou, né, esse projeto de criar esse molde de cubo. Mas ela pegou essa oportunidade, ela viu, né, essa oportunidade. E ela pegou para ela fazer. Isso é uma coisa específica dentro de um grupo de WhatsApp, tá? Mas olha quantas possibilidades tem esse mercado de moldes. Eu quero que vocês assistam, eu pedi para ela fazer um depoimento para vocês, para ela contar como foi essa experiência. Oi, eu sou a Alessandra, do Ateliê Luzes de Oz. Conheci a Carla em 2022, através da internet. Ela estava fazendo o primeiro evento gratuito do Ateliê Poderoso. Eu me inscrevi, fiz as aulas gratuitas, fiquei apaixonada, comprei o curso. Me apaixonei tanto que eu desenvolvi quase todas as peças do curso. E me apaixonei pelas luminárias e em desenvolver os moldes. Comecei fazendo o molde da luminária mais simples, que é a quadrada, que ela ensina no curso. Desenvolvi o molde, fiz a luminária. Depois quis fazer uma luminária redonda, também desenvolvi a matriz, fiz também o molde. Depois eu quis fazer uma luminária em formato de pirâmide, que é essa daqui. E aí desenvolvi o molde dela aqui também, tá? Esse daqui é da luminária redonda. E surgindo um papo no grupo do WhatsApp das alunas da Carla, de que as meninas queriam que a Carla fizesse o molde do cubo para velas para vender, que é esse cubinho aqui, ó, que a gente faz para colocar a vela dentro. E a Carla falou que não tinha condições dela fazer esses moldes, né? Ela não tinha tempo para isso. E aí as meninas, alguma das meninas, que eu nem lembro qual, sugeriu se alguém do grupo que tivesse mais habilidade pudesse fazer esses moldes e vender para elas. Porque algumas tinham dificuldade em fazer, algumas não querem correr o risco de gastar dinheiro e não conseguir fazer. Então, aí como eu fiz e gosto de fazer, eu me ofereci para fazer para quem quisesse e vender, né, para elas. E acabei vendo nisso um nicho também de rentabilidade, porque você vê que você vai na Shopee ou em várias lojas que vende molde, você encontra vários tipos de molde. Mas algumas formas específicas a gente não encontra. Por exemplo, desse cubo aqui, eu nunca vi. Do pote cilíndrico também, que é mais gordinho, também eu nunca vi para comprar. Então, se a gente não desenvolve, a gente não tem. A luminária que eu fiz da pirâmide também, eu nunca vi molde para comprar. Na verdade, molde de luminária mesmo eu nunca vi. A gente acha de potinhos, né? Então, eu acabei vendo nisso um nicho também de repente, me profissionalizar um pouco mais nisso e desenvolver até outros moldes. Aí, o último que eu fiz, que foi para desenvolver esse potinho, ele ficou bem mais profissional, já melhorei bastante no acabamento, né? Os primeiros estavam bem ruins. Os primeiros, assim, saía a peça, mas esteticamente ele não estava bonito para venda. Agora eu já consigo fazer um bonitinho para venda, com uma qualidade.
Então eu acabo vendo nisso uma oportunidade de negócio também, muito rentável. E pra gente desenvolver os nossos mesmo, né? Os nossos moldes, a nossa criatividade, porque com a borracha de silicone, a gente não tem limite. O limite é a nossa criatividade. Com ele, a gente cria o que a gente quiser, molde do que a gente quiser. A gente desenvolve a matriz e coloca o silicone lá e vira um molde. Então, é muito legal você ver depois a peça pronta. Então, gente, bora fazer molde. Tá vendo? Ela estava preparada para pegar essa oportunidade quando ela apareceu. Eu, por exemplo, no meu site vendo vários tipos de molde. Para essa aula que a gente vai fazer, essa luminária, é um molde de cano de acrílico, tá? Eu vendo no site também os moldes de cano para velas e também moldes de silicone para luminárias. Eu tô expandindo aqui, tá? Essa área de moldes aqui no ateliê. Até dediquei uma sala ali inteira só para produção de moldes. Meus moldes são feitos manualmente, tá? Mas eu tô avisando aqui vocês, eu quero que vocês entendam o potencial. É um mercado, ele tá crescendo e tem muita oportunidade aí. Ó, a gente não tá inventando nada aqui, tá? Já tem gente que faz essa produção de moldes e tá se dando muito bem nisso. Pra vocês terem uma noção, eu admiro muito uma artesã que é a Geandra, né? Muitas devem conhecer, que ela é uma resineira aí das antigas e ela tem um negócio só de moldes. Ela tem o perfil dela de Andra como professora e também um só de moldes que é ela e o namorado dela. Eles produzem moldes exclusivos, tá? Pra vender. Tem até molde de copinho americano, é muito bom. Tá vendendo pra caramba, tá ajudando outras artesãs e tá valorizando o nosso mercado de artesanato. Você pode fazer esses moldes para vender para outras artesãs ou você pode fazer para você produzir as peças do seu próprio ateliê, com peças originais e diferenciadas. Ou até os dois, você pode vender para outras artesãs e também produzir. Eu fiz isso por um tempo. Pra vocês terem uma noção, as luminárias, o molde de luminária piccola, eu vendo molde, mas eu vendo até hoje as peças, eu vendo luminárias até hoje que me pedem. Então eu ensino a como criar o molde, eu vendo o molde pronto e vendo a peça também. Olha que mercado, um monte, possibilidades infinitas. E o que é um molde, né? Bom, um molde basicamente é um recipiente que tem um formato específico e dentro desse recipiente você despeja um material que seja líquido e que se solidifique depois. Assim que o produto ficar rígido, você retira ele do molde e ele terá copiado todas as formas e texturas do molde. Esse material líquido pode ser cimento, cera, gesso, resina epóxi, massa poderosa ou cimento poderoso, que eu vou apresentar para vocês já já, tá? E você também pode inventar outros produtos e outras combinações também. Por exemplo, metal derretido. Dependendo do molde, ele aguenta esse metal derretido. E tem um exemplo aqui de molde, né, clássico, é as formas de gelo. Então você põe a água e depois solidifica, você tira o gelo. Se você trabalhar com um material que é líquido e se solidifica, você pode trabalhar com moldes. Mas não é tão simples assim, pois dependendo do formato da sua peça, você precisa usar uma técnica específica na construção do seu molde para que ele não trave na hora de você desmoldar. E também depende do material que você vai usar. Você precisa que seu molde seja um material próprio para ele. Eu, por exemplo, uso silicone, pois ele é resistente em contato com a cera, com o cimento e também com a resina, que são os materiais que eu mais utilizo aqui no ateliê. Eu vou me aprofundar nos tipos de molde e nas técnicas com silicone na próxima aula. Para as velas pilares, eu utilizo cano PVC ou tubo de acrílico como molde, tá? E é super resistente aos materiais que eu uso aqui. Nessa primeira aula, então, nós vamos fazer nossa luminária aqui utilizando o molde de acrílico. Então a gente vai usar o tubo aqui de acrílico pra gente fazer essa luminária. Eu escolhi ele porque ele é o mais simples para ser feito. E para você também não ter desculpa para colocar a mão na massa e já colocar em prática aí na sua casa e hoje, se possível, hein? Bom, então bora começar a colocar a mão na massa e fazer a nossa luminária.
Por ela ser customizável, você pode criar peças realmente únicas e isso tem muito valor nos produtos artesanais. Já existe uma demanda procurando por luminárias. Todo dia na internet tem alguém disposto a comprar uma luminária que seja exclusiva. E uma coisa que eu adoro nas luminárias é que elas não estragam, tá? Você pode fazer, demorar um mês para vendê-la e ela vai estar exatamente igual, pois ela não é perecível. Então isso é ótimo. Antes de começar, a lista de materiais vai ficar disponível nos grupos de WhatsApp e também nessa página, tá? Para quem não recebeu, você vai encontrar embaixo do vídeo. Ou se você não conseguir abrir, é só entrar em contato com a gente pelo suporte, que a gente também te ajuda. Então a gente vai fazer juntas essa peça do zero. Tem 3 câmeras aqui, tá? 2 bem focadas para vocês verem tudo que eu tô fazendo e uma para ficar vendo a minha face, beleza? Eu vou tentar passar tudo nos mínimos detalhes do que eu tô fazendo, tá? Vou tentar ser o mais explicativa possível e compartilhando as minhas experiências junto com vocês durante todo o processo. Então bora! Bom, então agora a gente vai começar a preparar o nosso molde, tá? Aqui a gente tem um cano de acrílico, tá? Numa medida de 10 centímetros de altura. O que acontece? Sempre quando eu trago coisas no evento de novidade, vocês pedem para eu vender. Então eu já me adiantei, olha a oportunidade, já peguei a oportunidade antes também. E já comprei esse molde pronto, tá? O molde pronto, ele já vem com o furo. Ele tá sem o furo aqui porque eu vou fazer o furo junto com vocês, caso você não queira comprar. Então o molde que eu vou vender no site é de acrílico, ele também tem essa medida e ele já vem com um furinho, que é onde a gente passa o fio, tá? Mas caso você não tenha um molde de acrílico, você tem um cano PVC aí parado de uma obra que sobrou, você pode utilizar também. A medida você corta no tamanho que você quiser. Essa eu acho interessante, essa medida, porque fica exatamente essa peça aqui que eu criei, tá? E aí o que a gente faz? A gente precisa fazer um furo. A gente vai usar aqui um ferro de solda, tá? É muito simples, é barato, R$22, uma média, uma faixa, você consegue comprar facilmente, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês como que a gente faz esse furo. Bom, eu vou deixar ligado aqui, tá? Pra ir esquentando. Qual é o intuito, né, do furinho? O furinho é exatamente pra gente passar o fio, né? Que é a parte de trás aqui da nossa luminária. Então, é a parte que é a junção, né, do cano. Então, ele tem aqui um leve risquinho, que é a junção do cano, e é onde sai o fio. Então a gente considera as costas da nossa luminária, tá? O tamanho desse furico que a gente vai fazer aqui juntas, ele tem 5 milímetros, tá bom? A gente vai furando porque é importante você não fazer muito maior do que o tamanho do seu fio, porque senão o cimento vai vazar. Ainda mais que a gente vai usar um cimento poderoso aqui, vocês vão entender o porquê, tá? Então isso aqui é um molde, né? Nós temos aqui exatamente um molde de acrílico. O que dá um molde? Ele dá um modelo de peça. Então a gente tem exatamente o molde aqui, como a minha peça vai ficar final, uma peça cilíndrica. Então, como vocês podem ver, o molde a gente consegue fazer uma luminária. Então vamos lá, vamos fazer o furinho. Antes de eu já estou esquentando ali, eu vou fechar aqui com fita, tá? Porque senão, às vezes o cano ele fica fazendo isso depois que a gente corta na lateral. Uma coisa que eu não falei, né? Se você for cortar o seu cano de PVC ou um cano que você tem aí de acrílico também, você tem que fazer essa abertura na lateral, tá? Essa abertura serve pra gente conseguir desmoldar a peça com mais facilidade, que é o risquinho que eu comentei na parte de trás da nossa luminária, tá? Então é necessário, fica muito mais fácil para desmoldar, vai por mim, tá bom? Então, bora, a gente vai agora pôr uma fita aqui, só pro nosso cano parar de ficar entrando, tá? Ele vai ficar certinho. Então vamos lá, vou pegar um pedaço de fita aqui. Vou fazer assim com o meu cano. E vou colocar na abertura, tá? Dessa maneira ele vai parar de entrar. E também ele já veda pro material que é o cimento que a gente vai despejar aqui não escorrer. Então ele já faz uma vedação também, tá? Eu vou colocar esse durex aqui previamente, depois eu vou tirar na hora de passar o fio. Só para o cano não ficar encavalando enquanto eu estiver fazendo o furo, tá? Então dessa maneira ele fica certinho. O furo eu vou fazer do meio, tá? Bem no meinho aqui, o furo, que é onde tem a saída do fio, tá? Você pode fazer um pouco mais para baixo, não pode ser tão para baixo, não pode ser em cima, porque em cima é onde a nossa peça ela fica invertida quando a gente faz, né? Então ele não pode ficar próximo à saída da parte de cima, tem que ficar, o ideal é ela ficar mais baixo, tá bom? No meu site ele já tem no furo
no meinho que não tem erro. Então vamos lá. Minha solda já tá quente e eu vou fazer o furo com vocês, tá? Cuidado, se você for fazer isso, é muito quente, é um ferro de solda. Então vamos lá. Vou pegar aqui e eu vou furar. Então, vou furar mais ou menos aqui. Então, eu furo bem no meio do cano, tá? Colocando assim, ele vai abrindo. Ó, agora eu vou colocar de novo e levemente eu vou fazendo assim, ó, pra ele ir abrindo, tá? Então eu vou mexendo pra ele abrindo esse furo. Até eu ver onde o meu fio passa. Eu posso vir calcular com a régua, eu posso testar com o fio também, tá? Ó, acho que já deu, tá? Tirar só as rebarbas que fica aqui do plástico. A gente vai testar aqui o fio. O meu fio é um fio específico, tá? É um kit, eu vendo o kit de fio completo já, que ele vem o soquete, o plug de liga e desliga. E como ele é encapado, ele tem 5 milímetros, né, de espessura, mas você pode pegar um fio que seja mais fino, então tem que testar colocando o fio, tá? Sempre perguntam pra mim como que corta, né, essa lateral do cano, tem gente que tem dificuldade. Você pode cortar facilmente com uma serra, aquelas serrinhas amarelas fininhas, você consegue serrar para abrir o seu cano. Ou eu cortei muitos canos também em lojas de material de construção, tá? Eles têm máquinas específicas que fazem esse corte, pode facilitar aí a sua vida, beleza? Ó, então, nosso molde tá pronto, tá? Para vocês terem uma noção, tá aqui o nosso cano com a abertura na lateral e o furo aqui para passar o fio. Então é isso, nosso molde tá pronto. Pra gente montar a nossa luminária, a gente vai precisar de um acetato, tá? Que a gente vai apoiar, e do fio, tá? Esse fio completo eu também vendo no site. Eu escolhi aqui uma cor dourada, tá? É a ouro. Eu vou reservar isso, que a gente não vai fazer a montagem ainda para receber a massa. Primeiro a gente vai falar sobre o cimento poderoso aqui com vocês. Então chegou o momento de eu apresentar para vocês o cimento poderoso, o cimento que é ideal para trabalhar com moldes. E por que ele é ideal, Carla? Porque ele tem uma composição única que deixa ele completamente fluido. E isso ajuda muito a infiltrar em cada pedacinho e cada cantinho do seu molde e copiar as formas e texturas com muito mais precisão. E com o menor risco de ficar bolhas, tá? Além de tudo tem isso. Essa é uma fórmula especial minha, que eu misturo um cimento autonivelante com aditivos para melhorar a resistência dele depois de seco. Ele também está disponível para compras no site do Concon, mas se você quiser comprar aí na sua cidade, você procura por um cimento autonivelante. Ele vai te dar uma qualidade e uma experiência semelhante a esse aqui. Pode usar sem medo, tá? É muito mais fácil você achar na cor cinza do que na cor branca. Cimento poderoso. Mais um nome marqueteiro, né, Carla? Com certeza, gente. Porque aqui você aprende sobre artesanato e também sobre empreendedorismo. No curso da Ateliê Poderoso, a gente se aprofunda em fundamentos básicos da construção de marca. E um dos fundamentos é a identidade do seu ateliê. É importante a gente fazer uma análise completa e atualizada da identidade do seu ateliê e também dos seus produtos. E os nomes são mais importantes do que você imagina. Então, o cimento poderoso é um produto que leva a identidade do meu ateliê. Conforme você reforça para os seus clientes, a sua marca vai ficando familiar e confiável, tá? Não é a primeira vez que eu trago isso, eu já trouxe a massa poderosa também. Isso é para vocês entenderem como é forte vocês manterem a identidade e a personalidade do seu ateliê. E não só do ateliê, e a personalidade da artesã. Então vamos lá, esse cimento ele é misturado com água pura e nada mais, tá? Diferente dos outros cimentos, ele não tem um ponto que você pode controlar. Ele é sempre fluido, independente de você colocar pouca ou muita água. Então existe uma proporção exata desse cimento com água, tá? E eu vou passar para vocês. A proporção para o cimento poderoso, tá? É de 20 a 25% de água, tanto para o branco quanto para o cinza, tá? Vou ter as duas cores disponíveis no site. Então a gente vai calcular da seguinte maneira. Aqui eu tenho 1,5 kg de cimento poderoso. 25% é 375 gramas, né, de água. A gente vai calcular isso na balança para poder fazer a mistura. Se você quiser comprar, né, o autonivelante
em alguma loja de construção perto da sua cidade, leia o rótulo, tá? Porque pode depender muito de fornecedor, esse número pode aumentar, pode passar de 25%, pode ser menos de 20%, então é importante ler o rótulo sempre, para qualquer coisa, tá? Então vamos lá, tá? Eu tô aqui com a minha balança, eu vou ligar minha balança. Aqui eu tenho 1,5 kg de pó, tá? Que eu já deixei calculado, então a gente vai medir a água e vamos jogar o pó na água, tá? É parecido com a massa poderosa. E a gente vai mexendo enquanto vai jogando, tá bom? Então a gente coloca aqui na nossa balança, dá uma tarada, tá? Zerou. Agora a gente vai colocar água. A gente vai colocar 375 gramas de água, tá? trezentos e setenta e quatro. Só um pouquinho, mas é isso, tá? Então a gente tem aqui a parte da água. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pigmentar, tá? A gente pode pigmentar, ele é um cimento, então ele serve para pigmentos líquidos e em pó também, tá? A gente vai usar aqui um xadrez líquido e eu gostei de pigmentar um pouco antes a parte da água. Agora não preciso mais da balança, tá? Porque eu já sei que tem aqui 1,5 kg. Gosto de pigmentar um pouquinho antes a parte da água e eu vou jogando o pó e misturando. Depois, né, no decorrer, se eu vejo que precisa dar uma tonalizada mais forte, eu vou colocando o pigmento. Beleza? Vamos fazendo? Se rolar uma dúvida aí, mas água em litro ou em grama? Tanto faz, tá? Você pode fazer igual eu, pesar na balança, ou você pode ter aqueles medidores, né, de ml, que também serve, você vai colocar 375 ml, tá bom? Então vamos lá. Luva! Esqueci a luva, antes que as fiscais da luva venham falar alguma coisa, eu vou pôr a luva, tá? A gente vai pôr a luva. A gente vai usar aqui ocre e marrom, tá? Do xadrez, do pigmento líquido. Tudo isso tem na lista de material. Quem tá aqui caiu de balão, tá na lista de material. Então a gente vai usar essas duas cores. Então o que eu vou fazer? Já vou falar sobre isso daqui. A gente vai colocar um pouco do amarelo e a gente vai colocar um pouco do marrom, tá? Menos marrom, tá? Eu quero o marrom, ele serve para fechar o meu amarelo. Então eu quero que ele fique mais mostarda assim, então ele dá uma fechada no meu ocre, né, no caso que eu tô usando. Eu gosto mais do ocre do que o amarelo. Esse batedor aqui é um batedor de ovos, né, que eu encontrei online. Ele é um batedor que ele serve muito para fazer esse trabalho aqui, porque os fornecedores recomendam, né, bater esse cimento com uma coisa que se mova rápido. Poderia ser um fouet também, né, pra gente bater, mas eu achei mais prático ter um batedorzinho aqui pra gente se divertir fazendo artesanato. Por que não? Vamos lá. Então vou mexer um pouquinho pra ele misturar a cor. Tá? Ele já deu uma leve misturada. E agora eu vou adicionando o meu pó. Então eu vou adicionando um pouco e bato, tá? Adiciona um pouquinho. E bato. Misturou, vou adicionando. Vou fazendo esse processo até misturar toda a parte de pó que você já calculou. Use máscara, tá? Quem for sensível ao pó. Mas aqui eu não quero abafar meu som pra vocês, mas use máscara. Colocando. Colocar tudo, tá? Poderia ligar dentro, né? Eu vou mexer assim, ó. Porque isso aqui, vamos lá, isso é uma gourmetização que eu trouxe aqui pra vocês, né? É um batedor de ovos, não de cimento, obviamente. Mas talvez aqui com um fouet
mas ele é um fouet, você pode ir batendo melhor, tá? Não precisa ser elétrico. Mas é que eu quis fazer aqui, o que eu falei, uma graça pra vocês. Mas ele perde a potência porque tem bastante massa. Se fosse menos massa, ele seria mais efetivo. Mas tá dando certo, ele misturou. Agora que ele misturou melhor, ó, ele pegou uma velocidade, tá vendo? Às vezes é até bom ir colocando menos pó mesmo, batendo antes bem do que jogar o pó. Se ele dá uma enfraquecida, você mexe assim, tá? Mas tá misturado aqui. O que eu tô vendo aqui? A cor tá muito clara, então vou ter que dar uma potencializada aqui nessa cor do meu cimento, tá? Então eu vou colocar mais amarelo. E mais marrom. Tá? A gente vai mexer de novo. Vendo que tá claro. Então o que eu posso fazer? Enquanto aqui tá ligado, vou colocando mais amarelo. Com um bolo, né? Não tô fazendo um bolo aqui. Quem chegar agora, não tô fazendo um bolo de cimento. Ó, esse efeito que eu fiz aqui nessa luminária, que ele tá um efeito meio marmorizado, amarelo com marrom. Como que é? É só você não pôr um pouco de marrom agora e não mexer tanto e despejar no molde. Ele vai ficar esse efeito, entendeu? Ele fica interessante, que ele fica com umas veias, umas estrias marrom, tá? Aqui eu vou mexer bem, tá bom? Ó, eu acho que tá bom a cor, tá? É isso. Vou mostrar pra vocês, ó. É isso aqui. Deixa eu virar um pouquinho pra câmera aqui. Beleza? Então a nossa massa tá pronta. Aqui você tem aproximadamente 1 ou 2 horas para trabalhar com ela antes de começar a ficar rígido, tá? E olha como ela é uma massa fluida. Olha isso aqui, ó. Ela tem muita semelhança com a massa poderosa, só que aqui é o nosso cimento poderoso. E a vantagem do cimento poderoso, né, é que diferente da massa poderosa, que seca rápido, né, você consegue trabalhar aqui com cores, fazer uma coisa com calma entre 1 ou 2 horas. Não precisa ficar desesperado que a massa vai secar rápido. Então é muito bom. Mais um produto e uma técnica nova que vocês aprenderam agora com o cimento poderoso que eu tô trazendo pra vocês, tá? Pra vocês aprimorarem aí no artesanato de vocês. A história do Concon é uma história de como eu me reinventei pelo artesanato. Eu inaugurei o Ateliê Concon no final de 2018 com as velas pilares que tem a base de cimento e a cera em cima, igual essa daqui, ó. Essa incrível vela. E eu fui a pioneira em desenvolver esse produto no Brasil. Então eu tive que criar técnicas do zero e produzir essas peças na lavanderia do meu apartamento. Mesmo não sendo o ambiente ideal, tá? Era o que eu tinha disponível na época. Eu tinha um emprego estável em uma grande empresa de varejo, eu estava confortável, mas ao mesmo tempo eu me sentia improdutiva, ansiosa e constantemente cansada. Além disso, eu via poucas perspectivas de crescimento. Eu era coordenadora na época, mas parecia que cerca de 90% dos cargos acima do meu eram ocupados por homens. E super conservadora também, e isso me deixava muito frustrada. Eu estava louca para criar um plano B. Além disso, eu não tinha recursos financeiros para largar tudo e empreender. O ser humano, de forma geral, tem receio da mudança. O medo de arriscar e apostar está sempre presente em todo mundo, tá? Então, utilizar a lavanderia do meu apartamento era uma excelente opção. Eu fazia todas as peças de um jeito bem diferente de como é hoje, com molde de silicone. E olha que engraçado. Eu comecei pela maneira mais difícil, né? Eu tenho até um molde aqui para mostrar para vocês de exemplo, ó. Ah, mas Carla, você falou que ia ensinar a gente a criar molde de silicone e até agora nada. Calma, pequena gafanhota. Vai ter silicone durante o evento, tá? Isso é um bom exemplo de que nem sempre o silicone é a melhor opção. Eu fazia uma peça inteira de cimento aqui dentro desse silicone, depois eu desmoldava esse cilindro de cimento e quebrava no meio com um martelo e uma chave de fenda. Depois eu colocava novamente dentro do molde essa metade e enchia de cera. Era super trabalhoso, tá? Eu conseguia fazer só de manhã ou à noite por causa do meu emprego.
Então imagina, ficar martelando e quebrando peças de cimento no meu apartamento. Era impossível, então eu tive que achar outro jeito de fazer. Aí veio a ideia dos canos de PVC e foi a solução. Porque além deles serem práticos, a cera das velas esfriam muito mais rápido e mais uniforme também. E isso agiliza muito o processo. Mas até conseguir um jeito certo de usar os moldes foi muito perrengue. Não vou falar que criei, tá? Mas se criou um mercado inteiro de velas pilar com base de cimento. E a grande maioria usa as minhas técnicas, tá? Eu dou cursos desde 2019. Então, se você achar alguém que produzia essas velas exatamente dessa forma antes de 2019, me manda um direct que eu vou amar conhecê-la ou conhecê-lo, né? Bom, eu falando aqui, né, de como era mas como que é hoje, né? Eu não pretendia fazer essa vela pilar hoje. Na verdade, eu ia fazer só essa luminária. Mas eu quero mostrar pra vocês como é prático. A produção vai me xingar aqui, né? Mas vamos fazer? Eu vou fazer. Fuck off, eu vou fazer pra vocês. Vamos fazer uma vela pilar também. Vamos fazer uma luminária e uma vela pilar. A aula é nossa, dominamos a aula. Por quê, tá? Porque como a gente tá aqui, né, num evento de moldes, é a mesma técnica que eu vou usar para criar a luminária, eu também uso para fazer a vela. Só que tem alguns macetes que eu vou passar para vocês que tem diferença de uma luminária e de uma vela. Bora fazer, vamos aprender os dois hoje. Vocês ganharam isso de bônus. Me perdoem se a aula ficar um pouco mais longa do que o previsto, mas como eu disse no início da aula, eu tô aqui para entregar tudo, tá? É rapidinho. No Ateliê Poderoso tem um módulo inteiro sobre os fundamentos básicos de velas pilares como essa que a gente vai fazer aqui, tá? Mas agora a gente fazendo juntas aqui, eu tenho certeza que você vai dominar todo o processo. Então, beleza, como eu disse, dá para se trabalhar de 1 a 2 horas com esse cimento, ele não vai endurecer. Então vamos reservar pra gente fazer a nossa massa pra vela, a gente fazer a nossa vela pilar, bora! Então, além de moldes improvisados, temos uma aula improvisada aqui também. Bora que eu vou explicar rapidinho, tá? Aqui a gente tem uma argamassa C3, tá? Na lista de material eu vou deixar lá também, eu já tinha deixado, né, a recomendação de argamassa sem ser o cimento poderoso, então não tem erro. O que a gente tem aqui? A gente tem um cano de acrílico, tá, que tem abertura na lateral. Eu tô com um acetato dentro dele, porque dessa maneira eu não sujo o meu cano. Então dá pra fazer facilmente, eu vou mostrar pra vocês. Então o que a gente vai fazer? Tem a abertura do meu cano e aí a abertura do acetato tem que estar alinhada com a abertura do meu cano, tá? Vou mostrar no vídeo pra vocês, ó. A abertura do acetato tem que estar alinhada com a abertura do meu cano, que aí vai ficar aquele risquinho na parte de trás da minha vela, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Não é só colocar o acetato. Se eu só coloco ele lá dentro, pode ser que a vela fique oval. Eu preciso expandir esse acetato para ele pegar a forma cilíndrica perfeita do cano, tá? Então, quando eu expandir ele pegar a forma do cano, eu venho com uma fitinha e prendo ele, tá? Como vocês podem ver. Deu pra ver aí? Tranquilo? Deu? Eu faço isso na parte de cima e na parte de baixo também. Então, eu abro aqui, ó, ele expandiu no meu cano, ele fica quase imperceptível. E aí eu ponho um pedaço de fita, o mínimo para dentro possível, que senão marca na peça, só quero que ela segure o acetato, tá? Feito isso, eu fecho com a fita na parte de trás também. Que é isso que evita da cera sair e do cimento também sair, tá? Então eu venho aqui e fecho a parte de trás do meu cano, que é onde tem a abertura, tá? Pode usar uma fita mais grossa para fechar o cano, mas para segurar o acetato interno eu recomendo que seja um durex, que ele é bem fininho e fica quase imperceptível no cimento. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai preparar a nossa massa. Aqui eu tô apoiando num acetato também, tá? Que dessa forma fica bem niveladinho, bem lisinho e não tem erro. Como meus canos são cortados a laser, eles não têm o perigo de sair, né, o cimento por baixo. Ele tá bem niveladinho, ele fica bem retinho. Então bora preparar a nossa massa. Água e cimento. Tirei a luva para fazer isso, agora preciso da luva de novo. Obrigada. Bora colocar a luva, porque senão, vem as fiscais aí e falam: você não usa a luva, usa a máscara. Vamos lá. Água
e argamassa cinza eu tô usando aqui, tá? Uma C3 cinza. Aqui nós temos pontos, diferente do cimento poderoso que tem uma medida exata. Aqui não tem uma medida exata de água, porém a gente não pode saturar de água, tá? A gente vai colocando aos poucos, tá? Farofou, coloca mais um pouquinho. O ideal, tá? Eu tô aqui na aula improvisada, é colocar um pouquinho de água antes de colocar o pó. Isso facilita na hora de mexer, tá? Essa dica poderosa aí pra vocês. Coloca mais um pouquinho. E eu vou mostrar o ponto da massa que a gente quer aqui, tá? Mexendo. Sim, é o ponto da massa. É bem similar com culinária, né? E a gente usa bastante coisa, bastante itens culinários pra fazer artesanato. Ó, então chegamos no ponto da nossa massa, ó. Ela é macia, tá vendo? Mas ao mesmo tempo ela é rígida, ela não cai tão facilmente. O ponto da colher, ó, tem que fazer força para ela cair, tá vendo? Essa maneira é a melhor maneira pra gente criar aderência na nossa peça que eu vou mostrar pra vocês. Então a gente tem esse ponto, tá? E o ponto que você pode ver também no pote, você joga pra um canto assim, ó, e ela fica, ela não desmorona. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui com o nosso cano e a gente vai encher. Diferente do cimento poderoso, que tem medida exata de água nas proporções que eu passei para vocês, aqui na argamassa não tem. Então o ponto a gente vai analisando e vai sentindo pela colher mesmo, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai encher o nosso molde. Eu pego uma colher e vou lá no fundo e vou enchendo o nosso molde. Tô usando uma colher bailarina que é mais fácil, assim, suja menos as paredes. Tem no site também. Eu vendo tudo que vocês pedem, eu vendo, entendeu? Eu sou assim. Então vamos enchendo. Eu faço essas batidinhas para ele completar toda a parte de baixo de forma cilíndrica e não ficar nenhum teco faltando. Vai enchendo. Eu gosto de encher mais ou menos até a metade, tá? Porque eu gosto do efeito de metade cimento e metade vela. Vai enchendo. Tá bom, só para demonstrar aqui para vocês. Colocou, agora se você vir simplesmente não fazer nada, deixar secar esse cimento, colocar a cera, errou. Na hora que você desmoldar, a cera vai descolar do cimento, tá? Esse é um erro gravíssimo, que muita gente, quando começa a fazer vela com cimento, comete. Então você precisa criar o quê? Aderência. O que é aderência? É você fazer dois tipos de materiais diferentes grudarem. Então aqui a gente quer que o cimento grude na cera. Se a gente deixa o cimento assim, ele fica muito liso. Então não tem aderência para a cera colar nele, entendeu? Então a gente tem que fazer aderência. Eu faço aderência com um garfo, tá? Então um garfo, né? Mais um item culinário aqui. Com um garfo você faz a aderência. Então como que eu faço? Eu gosto de um design de levemente puxar uma ondinha para trás, sempre para trás, para as costas da sua vela. Lembre sempre disso, tá? É onde é a abertura do cano. Então eu trago uma leve ondinha para trás, criando ranhuras na peça, tá? Então com essas ranhuras que eu faço com um garfo, na hora de secar fica bem rugoso e a cera gruda e não sai de jeito nenhum. Então agora secagem, tá? De 1 a 2 dias para você desmoldar, né, essa peça aqui do molde. Mas cá a gente vai fazer vela aqui. Então você pode muito bem fazer a vela no dia seguinte, tá? Depois que você fizer o cimento. E aí depois você pode remover. Na dúvida, tá? 1 dia para ambientes, regiões que são quentes e seca. 2 dias para o cimento secar em regiões mais frias e úmidas. Como foi uma aula improvisada, eu tenho outro aqui pronto, tá? Porque esse vai ter que esperar para secar, a gente não vai conseguir finalizar a cera. Aqui, provavelmente foi alguma aluna de oficina, né, que fez essa peça aqui, que é uma verde degradê, bem bonitona. Então ela já tá seca aqui, já tem bastantes dias aqui, então a gente vai despejar a cera aqui. Mas antes eu vou derreter a cera, tá? Então deixa eu ver lá a nossa cera, eu liguei a nossa panela antes. Deixa eu ver aqui. Ainda não derreteu. Deixa eu aumentar a temperatura aqui.
Bom, vamos esperar um pouquinho mais, acho que em 5 minutinhos essa cera já derrete, tá bom. O artesanato é o máximo, né? Eu amo esse universo. Quando eu descobri que eu podia realmente gerar renda trabalhando com artesanato, foi tipo mágico. Mas eu descobri que saber vender é tão importante quanto saber criar peças impecáveis. Eu já vendi em comércio físico com a semente de venda de consignação, já desenvolvi produtos exclusivos para grandes marcas, já participei de muitas feiras e eventos que são fundamentais para a gente ter contato direto com o nosso público, conhecer seu cliente, é entender a sua própria marca, e autoconhecimento é o mais importante de tudo. Só de velas eu já vendi mais de 30 mil unidades, é isso mesmo, direto para os clientes finais, pelas mídias sociais e marketplaces também. Mas hoje eu estou cada vez mais trabalhando para as minhas alunas, tá? Hoje eu direciono os pedidos diretamente para elas. Tanto que eu criei a Loja das Alunas Poderosas. É um portal onde os clientes podem conhecer e comprar dos ateliês das minhas próprias alunas. Ali você vai encontrar as alunas que já se profissionalizaram. Para você conhecer a loja, é só você acessar lá pelo link da bio do meu Instagram. Esses métodos de vendas eu não desenvolvi de uma hora para outra não, tá, gente? Foi na necessidade de resolver os problemas do dia a dia. No decorrer desse evento, você vai ficar sabendo como desenvolver produtos fortes e métodos para vender eles. Bom, agora vamos ver se a Digimon resolveu derreter a cera e ajudar nós aqui, né? Agora foi! Só um pouquinho, porque... Nem falei da cera, né? Eu vou deixar na lista de material, porque não é uma aula ao vivo, então eu vou ter tempo para preparar a lista de material lá para vocês, vai estar disponível o que a gente vai utilizar. Eu tô usando uma Ceramix Eco aqui, que é própria para velas de desmolde, tá bom? o pavio! A produção já tá brava comigo, né? Inventando aula improvisada. Ó, seguinte... Vou usar um pavio A2049, tá? Que eu vendo no site também, ele é um pavio grosso, para esse diâmetro ele tá ótimo. Se você quiser temperar, né, aromatizar a sua vela, você considera 10% pela quantidade que você tá usando. Então, se você estiver derretendo 1 kg de cera, é 100 ml de fragrância que você vai colocar, tá bom? Sempre que você quiser aromatizar, abaixo, tá, de 70 graus para não evaporar a sua fragrância. Demo roots? Mas a gente não vai fazer isso daqui. A gente só vai tô ensinando já uma coisa improvisada, já é too much, né? Então vamos lá. Agora eu vou envasar, tá, a nossa vela. Eu vou encher aqui. Tá? Eu sempre deixo um pouquinho, não encho até o final para ter uma margem se tiver algum erro. Tá? Ou a gente tiver que fazer um topinho, tá? Então a gente deixa assim. Antes que vocês me perguntem, oh my god, o que é isso que você tá usando? Isso aqui é um funil, né? Que ele é encontrado para fins culinários também. Um funil dosador de massa, de cobertura. Você encontra em diversos lugares procurando, tá? Mercado Livre, Shopee, facilmente você encontra. Bom, agora que a gente colocou a cera aqui, a gente tem que esperar antes de espetar o pavio, tá? O ser humano é inquieto, né? Paciência é uma virtude difícil de conquistar. Acho que a maioria das pessoas deseja mudança e constrói planos para concretizar os sonhos. Eu sempre fui assim, pelo menos. No final de 2018, eu estava frustrada e eu tinha acabado de ter o Raul. Eu via minhas contas aumentarem mais rápido que o meu salário, com alguém me dizendo como trabalhar, quando trabalhar e o que fazer a todo momento. E o pior... e dizendo o quanto que eu podia ganhar. As pessoas estavam interessadas pelos meus produtos, eu estava fechando minhas primeiras parcerias, minhas primeiras encomendas. Tinha bastante pedido rolando. Eu fiquei nisso 1 ano e pouco até fazer o meu primeiro lançamento, que foi a coleção Firenze. E foi um boom. As peças se esgotaram no mesmo dia. 7 dias depois, outro lançamento, que foi a coleção Flora. Todas as peças esgotadas. Depois eu trouxe a Siciliana, Andina, e aí eu comecei a estudar
para entender por que aquilo dava tão certo. E eu fui criando um método para lançar as coleções. Um método que fazia aquilo funcionar e vender muito. E não só vender muito e muito rápido. Até que chegou um ponto de virada para mim. Tava eu e meu mariposo no sofá vendo referências no Pinterest e a gente viu pela primeira vez uma River Table. Aquelas mesas, sabe, de madeira que são divididas, a madeira no meio e uma resina assim, que parece um rio. É incrível, né? É um design muito forte fora do Brasil, que até agora tem poucos ateliês fazendo aqui. A gente simplesmente se apaixonou. E aí eu fiquei quebrando a cabeça de um modo de misturar aquilo com um design do que eu já fazia. Será que é possível, né? Misturar, em vez da madeira, o cimento com a resina? Eu fiz muitos testes e aí eu consegui criar a coleção Noronha, a famosa coleção Noronha. E eu fiz o lançamento dela em maio de 2020. E as peças se esgotaram em minutos, é real. Eu postei sobre a coleção e fui tomar um café. Depois, quando eu voltei, meia hora depois, eu abri meu computador, já estava tudo esgotado, já tinha vendido tudo, mais de 40 mensagens, as pessoas perguntando que não conseguiram comprar, outras felizes que tinham comprado, deu até bug no site, eu vendi mais do que eu tinha. Aquela loucura gostosa, tá? Eu vendi R$ 1.800 em menos de 20 minutos. Na época, era um valor incrível, foi um lançamento muito forte. E eu criei um método de como lançar coleções exclusivas, como gerar expectativas nos clientes, o que fazer com a demanda de clientes que não conseguiu comprar no lançamento. Como usar a prova dessas pessoas para aumentar a credibilidade do meu ateliê. Fazer listas de clientes, ali eu entendi melhor o que meu público queria. Ali eu amadureci como empreendedora, como artesã, e eu tenho um orgulho muito especial por ter criado esse design. Hoje eu já consegui organizar oficinas presenciais da vela Noronha. É lindo de ver essa mulherada fazendo essa vela com as próprias mãos. Gente, eu sou pisciana, tá? Então eu tô falando de uma coisa, eu começo a falar de outra, uma loucura, minha cabeça é assim, tá? Desculpa, mas vamos lá, Carlas, concentra. Bom, naquela época, no comecinho do ateliê, ele tava exigindo cada vez mais de mim. Eu sabia que eu poderia me dedicar mais ao meu negócio, mas 80% do meu tempo eu me dedicava ao meu emprego. Tá? Dava aquela angústia, sabe, de saber que eu era só mais uma ali dentro, de não estar realizando o meu sonho, que era construir um ateliê poderoso, um negócio sólido, ter dinheiro e tempo para cuidar de mim e da minha família, poder viajar quando eu quisesse, sabe, sem ter que pedir autorização, ir numa terça e voltar numa quinta. Era o estilo de vida que eu queria, que não era pedir muito, tá? Eu queria o dinheiro entrando, queria ver meu ateliê crescendo e ter autonomia nas minhas decisões e no meu tempo. Depois de muitos lançamentos de sucesso e frustrações no meu antigo trabalho também, eu precisava decidir. E não era uma escolha difícil, tá? Eu pedi demissão e escolhi o que me fazia mais feliz. E a partir daí, eu comecei a me dedicar 100% ao meu ateliê. E hoje eu tenho um ateliê super produtivo e lucrativo. Mas tudo começou como os negócios costumam começar, do jeito que dava. O feito é melhor que perfeito, sempre. Eu fiz isso, tá? Porque eu tava confiante, eu tava acreditando no negócio e eu resolvi encarar os riscos. Não faça isso na emoção, meça as responsabilidades antes, tá? E a transformação é igual a nossa cera aqui, tá? Ela precisa de um tempo para completar a mudança. Às vezes é rápido e às vezes pode ser demorado. Mas se é isso que você quer, independente do caso, quanto antes começar o processo, melhor. Bom, agora que a nossa cera já tá quase seca aqui, ela começou a esbranquiçar, tá no momento exato pra gente espetar o pavio. Vamos espetar o pavio. Ó, eu vou cortar só aqui ele mais ou menos na metade, porque ele tá muito comprido, tá? Então eu vou espetar bem no meinho dele, até eu sentir o cimento. Sentir o cimento eu paro, tá? Você vai se perguntar, ué, mas não precisa de ilhós? Nesse caso de velas pilares, não tem necessidade do ilhós, tá? O ilhós, ele tem a função, né, de manter o pavio ereto quando a gente consome aquelas velas de recipiente, porque ele faz aquela piscininha
e se não tiver o ilhós, o pavio, pum, ele tomba. Então o ilhós ele serve para isso. E também, né, para quando a vela é no vidro, o ilhós mantém a chama ali e apaga, fazendo com que o vidro não quebre. Beleza? Bom, ela ainda, né, tá aqui, ela começou a esbranquiçar, mas tem um tempinho para ela secar ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou reservar pra gente começar a fazer a nossa luminária, depois a gente desmolda tudo junto. Bom, então agora a gente vai preparar o nosso molde antes da gente despejar aqui o cimento poderoso, tá? Então eu tô com um cano aqui, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar o fio. Eu já removi a fita que a gente tinha colocado pra furar e a gente vai passar o fio. Aqui é um fio completo, tá? Que ele já tem o soquete, o plug de liga e desliga e a tomada aqui. Tá bom? Eu vendo no site, tem diversas cores, mas se você procurar, quiser procurar em outro lugar, você pode procurar que você encontra também, tá? Mas eu já tô vendendo pela praticidade aqui, que a gente tem muita aluna poderosa fazendo luminárias, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar a parte aqui de dentro, abrir o cano e chegar até o buraco com o fio. Entendeu? Ó, pra vocês entenderem. Então aqui tem o fio, tá? No buraquinho e o soquete lá dentro, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fixar o nosso soquete no meinho do cano aqui. Se você estiver insegura, foi a primeira vez que você está fazendo, você pode fazer um gabaritinho, ver quanto tem de diâmetro, ver o meio, coloca lá o gabarito, marca com a caneta para depois você colar o soquete. Aqui eu vou fazer no olho, tá? Porque é muito fácil você fazer no olho por cima, você consegue ver exatamente o meio do cano também. Então, o que eu vou fazer? 2 pontos importantes. Essa parte aqui do fio, ele tem que estar para dentro, tá? Do cano, porque tem que ficar embutido dentro do cimento, tá? A partir daqui para fora, já é o que vai ficar para fora da luminária. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente pode colar de 2 maneiras. Você pode colar aqui, caso você não tenha uma pistola de cola quente, tá? Você pode pegar aquelas fitas 3M, que são dupla face, um pouco mais fofinhas, tá? E você pode colocar aqui no seu soquete, tá? A fita, depois cortar arredondando, tirar a fita e colar no fundo, tá bom? Aqui eu vou usar a cola quente, porque eu sempre uso cola quente para um monte de coisa, ela tá fácil aqui. Normalmente, né, artesãs tem cola quente. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, tá? Para vocês verem, em 2 pontinhos na parte interna do soquete e colocar para baixo, porque isso ele vai descer essa cola. Então eu colo. Não se preocupa agora em centralizar, só cola no acetato, tá? Deixa a cola quente descer, porque ela vai grudar. Primeiro a gente vai fixar o soquete, depois a gente encontra o centro aí da peça, tá? Então deixa ele escorrer e grudar na peça, tá? Importante aqui, cabelinho da cola quente, né? Se você deixar qualquer cabelinho, ele pode copiar na peça, o cimento copia tudo. Então tire um cabelinho, se você vê que tem um cabelinho, tira o cabelinho da cola quente. Ó, ela já colou, tá, no nosso acetato. Devia ter fechado o cano antes, não fechei aqui, né? Tô aqui querendo passar tanta informação. Eu vou fechar para vocês verem. Com uma fitinha aqui. Eu fecho a primeira parte de cima. Deixo ele centralizado, as 2 pontas do cano, tá? Pra não ficar torto. E fecho a parte de baixo. Eu tiro o excesso de fita, tá? Nunca dobre a fita pra dentro, tá? No caso da vela era diferente, aqui não. Então vamos fechar nosso cano. Beleza? Agora é o momento de eu centralizar, tá bom? Então eu vou vendo aqui aonde é o meio. Eu encontrei o meio, eu vou pegar a minha cola quente de novo e fazer 4 pontinhos aqui para esse cano não se movimentar na hora da gente colocar o cimento, tá? Se você estiver insegura aqui, como eu disse, os meus canos são cortados a laser, eles são bem retos, então eles não têm o perigo de escorrer por baixo. Se você estiver insegura, seu cano está com medo de estar torto ou não, você pode passar cola quente em todo o diâmetro, na volta inteira do cano. Aqui eu só vou para colocar um ponto para não andar, tá? Então eu centralizo o meu cano no meio, seguro.
e dou os pontinhos. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E eu espero secar. Ó, vou virar aqui. Ó, vou virar aqui. O que vocês estão rindo? Estão rindo? Sabe que eles estão rindo? Porque meu relógio está sem bateria e dá pra ver na filmagem. É porque não deu tempo de trocar. Tá sem bateria. Eu me sinto pelada se eu não ponho o meu relógio. Então eu vim mesmo sem saber as horas, entendeu? Por isso que eu tô fazendo isso, assim. Tô deixando eles trabalharem aqui que eu nem sei que horas são. Vambora. Só um ponto de atenção, tá? Que eu não falei pra vocês. Quando a gente trabalha com os moldes, a gente trabalha com um molde invertido, diferente da vela. A vela, como a gente coloca a cera, ele já tá na posição correta, que vai ser o desmolde, é a posição que vai ficar final. Aqui é invertido, então a parte importante é a parte de baixo, que vai ser a parte de cima da nossa peça, entendeu? Então é importante a superfície, o acetato estiver limpinho, tá? Pra depois a gente despejar o cimento e não copiar nada lá embaixo, que é a parte de cima da nossa vela, nossa luminária. Agora eu vou pegar o nosso cimento poderoso mágico, tá? Ó, pra mostrar pra vocês, tá? Ó como ele é interessante esse cimento, ó. Está fluido como ele estaria antes. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai despejar, obviamente eu não vou usar tudo isso, tá? A gente vai despejar aqui no nosso molde. Então bora lá. Deixa eu tirar isso aqui, pra não fazer cagada, né? Bora? Então vamos despejar, olha que delícia. Vocês já viram aqueles vídeos que a gente vê as pessoas despejando o cimento? Chegou o momento de vocês, tá? Então bora. Que delícia! Vai enchendo, tá? Pode encher até o final. Até que deu a nossa massa, hein? Usamos 1,5 kg, vai sobrar um pouquinho. Você pode encher até o final, passar uma espátula para nivelar, ou você pode vir aqui, ó, também e fazer isso aqui, ó. Como ele é bem líquido, ó, ele fica bem retinho também, tá? Você pode fazer das duas maneiras que dá certo. Ah, uma coisa, um ponto importante pra vocês verem aqui. Vocês vão pensar, tá vazando? Não, tá? Ele tem, na hora que ele começa a secar, ele tem uma aguinha. Vocês vão até ver depois, essa água vai subindo aqui, que ele vai começar a evaporar e fica tudo aguado aqui em cima. É uma característica desse cimento poderoso. Então não se assustem. Então por isso que a gente está trabalhando numa superfície de acetato aqui. Isso assim não suja a mesa, tá? Além de ficar bem niveladinho, bem lisinho, a parte de cima é o ideal. Então não se assustem, pode ser que ocorra isso, é normal. Agora tem uma coisa para falar para vocês desse cimento, da secagem, que ele é diferente da argamassa. Ele é mais rápido para secar do que na argamassa, tá? Normalmente, como eu falei para vocês, a gente espera de 24 horas até 48 horas na argamassa. Nesse cimento aqui, para vocês terem uma noção, tá? Eu estou em São Paulo, capital. Eu fiz um dia ele de manhã, à noite eu consegui desmoldar, ele já estava rígido. Então, o tempo de secagem dele é 24 horas, tá bom? Ah, mas pode ser que sua região é muito úmida e fria e passe um pouquinho das 24 horas, mas você vai ver que em 24 horas você consegue desmoldar facilmente. Outra coisa incrível do cimento poderoso aí pra vocês, hein? Então é isso, tá feita a nossa peça. Olha que coisa prática. Quanto tempo a gente demorou pra fazer uma luminária? É muito rápido. Como eu sou Ana Maria Braga aqui, né? Eu me inspiro na Ana Maria Braga, eu já tenho uma peça pronta pra desmoldar junto com vocês. Então bora. Então eu tô aqui com as minhas peças secas, tá? Eu fiz aqui a luminária ontem, tá? Eu quis fazer no cano PVC para mostrar uma alternativa para vocês, tá? O mesmo fundamento, a mesma técnica do acrílico, mas eu trouxe no PVC. O acrílico é legal porque você consegue enxergar o que você está fazendo e para dar aula é muito mais fácil também, mas no PVC super adianta, tá?
Eu faço luminárias desde o começo do ateliê, mas eu demorei muito para gravar conteúdo educativo ensinando a fazer as peças. Eu já tinha mais de 2.000 alunas em outros cursos antes de criar o curso do Ateliê Poderoso. Eram cursos que tinham um foco em ensinar mulheres a desenvolverem habilidades manuais, que são ótimas para controle de ansiedade, autoestima, saúde física e mental. Eu refleti muito sobre criar um curso ensinando todas as peças do Concon, como as luminárias também, e todas as técnicas de marketing e vendas. No começo, quando eu lancei a primeira turma do Ateliê Poderoso, eu tinha um receio muito grande, sabe? De estar criando concorrentes para o Ateliê Concon e de alguma forma me prejudicar. Mas eu descobri que era totalmente ao contrário. Quanto mais bem-sucedidas fossem minhas alunas, mais o meu curso seria bem-sucedido. É a famosa relação onde os dois lados ganham. E eu percebi que com pequenos ajustes na estratégia e na visão do negócio, as alunas estavam começando a gerar vendas, melhorando a qualidade dos seus produtos e alavancando seus ateliês. Então hoje, na 7ª turma do Ateliê Poderoso, eu estou completamente comprometida com o desenvolvimento dos ateliês das minhas alunas. O sucesso delas é o meu sucesso também. E sobre as peças, Carla? Você pode usar, o curso e copiar as minhas peças, sem problema nenhum. Você vai conseguir fazer vendas e iniciar a sua jornada. Mas se souber combinar as técnicas e usar elas para expressar suas próprias ideias e a sua criatividade, inovando, usando o que aprendeu para dar os primeiros passos para o seu próprio caminho, aí sim você vai decolar e construir um negócio sólido e um ateliê realmente poderoso. As minhas alunas de mais sucesso seguiram os passos corretos, dominaram tudo que eu ensino no curso, sabem fazer de cor todas as peças que eu ensino e com esse conhecimento e essa prática destravaram a criatividade e construíram ateliês únicos com produtos únicos. Não deixe de conhecer algumas delas em alguns depoimentos que estão aqui nessa página, lá embaixo, e também lá na loja das alunas que está no link do Instagram. Alguém me disse uma vez que quando o nosso trabalho impacta positivamente a vida das pessoas, a gente tem obrigação de continuar. Isso me faz seguir em frente todo dia. E eu gosto de pensar grande, tá? O que você vai aprender aqui vai te dar uma oportunidade de construir um negócio que pode faturar de 3 até 30, 40 mil por mês, ou o suficiente para te dar paz mental, independência financeira e controle da sua vida. Você pode estar buscando apenas um passatempo, ou uma renda extra em casa, ou até construir um império. Eu vou te dar 2 exemplos aqui meus, tá? Você pode querer coisas grandes, como por exemplo, trabalhar com grandes revendedores. Eu estava começando um relacionamento com um revendedor, quando certo dia eu abri um e-mail e tinha um pedido de 40 mil reais. Eu caí para trás, era um grande volume. Na época eu contratei assistente e a gente conseguiu entregar todo o pedido em 25 dias. Tirando os materiais, mão de obras e impostos, eu faturei nesse pedido 29 mil reais. E claro, que nesse período meu ateliê ainda estava com outras vendas de peças também. Recentemente também, além da minha história, tem uma história de uma aluna, que é a Elaine, do Estúdio Ema, que ela recebeu um pedido de 9 mil reais que veio da loja das alunas. E olha que legal, ela até mandou mensagem que ela falou, como que eu vou entregar? É muita peça. E ela entregou com o maior sucesso, ela até virou amiga da cliente que acabou comprando dela. Eu achei essa história incrível. E hoje, quando eu recebo pedidos, eu não pego mais para mim, eu passo direto para a loja das alunas poderosas. Se você não quer um empreendedorismo tão intenso assim, você pode optar a trabalhar com criação de lançamentos de coleções exclusivas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se você vender 15 peças dessa luminária aqui por 100 reais, são 1.500 reais, tá? Para muita gente, 1.500 reais por mês a mais na renda familiar é o suficiente para garantir estabilidade, tranquilidade, saúde e qualidade de vida. Seu ateliê tem que ser um espaço para atender às suas necessidades. Vamos desmoldar agora? Então bora desmoldar. Primeiro, a gente vai aparar aqui o nosso pavio com o cortador de unhas, tá? Primeiro vamos desmoldar o quê, né? A vela. Vamos deixar a luminária para um suspense aqui. Remove a fita.
Aqui ele tá preso, o acetato, com a fitinha, tá? Eu preciso passar um estiletezinho. Aqui tem uma tesoura, não precisa ser estilete não. Então com uma tesoura eu corto aqui e tiro a parte de baixo também, tá? Da fita. Dessa maneira fica mais fácil o desmolde aqui. Se você empurrar o cano, já sai e fica só o acetato, tá? Ó, dessa maneira preserva, conserva seu cano, não arranha e deixa limpinho, assim, não precisa ficar limpando, tá? E isso serve também, essa técnica de acetato, pro cano de PVC, caso você não tenha um acrílico, tá? Ó, e pra soltar, olha que belezinha. Sai igual manteiga o negócio. Ah, você é louco, olha essa vela. Olha que coisa linda. Que a gente tem um degradê, que eu ensino essa técnica dentro do curso, dos fundamentos básicos de como fazer marmorizado, degradê. Tô apaixonada, apaixonada. E esse brilho, ela tá super brilhosa porque é o acetato que dá esse brilho e o cano de acrílico também dá esse brilho. O PVC já fica mais fosco, tá bom? Agora vamos desmoldar a nossa luminária. A gente coloca aqui no cantinho e traz a nossa luminária, tá? Mesma coisa, a gente vai remover a fita. Tá? E agora o que a gente faz? Por isso que eu falei, às vezes não precisa encher até o final, que é mais fácil pra gente fazer o desmolde, que a gente consegue abrir o cano, entendeu? Tem um espacinho pra abrir e abrir outra lateral. Então a gente faz assim, ó. Solta ele. Quando eu soltar, eu abro e puxo pra cima, tá? E aí você tem a sua luminária incrível. Vamos colocar uma lâmpada. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai remover a cola quente, né, que a gente colocou pra colar. Tirar a rebarbinha, se precisar aqui. Então a gente remove a cola quente. Pronto. Perfeito, tá? Olha que legal, aqui eu fiz num tom de ocre. Você pode fazer infinitas possibilidades de cores para trazer uma coleção. Só que, meu, se joguem na criatividade, tá? Até cinza, um concreto natural já fica lindo. Vamos colocar uma lâmpada, tá? Aqui a gente tá com uma redonda, vou colocar uma do lado da outra. Aqui eu vou colocar uma outra, tá? Que é o estilo bem vintage. Vamos colocar uma do lado da outra pra vocês verem. Dá pra fazer mais alto, dá pra fazer mais baixo, você não precisa encher todo o cano, você pode fazer uma variação aí de luminárias. Olha que incrível. Vamos acender? Tem que acender, né? É igual provar a comida depois que faz, tem que acender pra provar que tá tudo certo. Então bora acender. Plim! Tcharam! Gente, eu sou apaixonada pela praticidade e pelo artesanato, né? Como se faz uma mistura de material e você consegue criar uma luminária. Isso é muito incrível. Olha que coisa linda essa luminária e essa vela também, né? Que teve aula bônus. Mas elas não estão prontas ainda, tá? Ela precisa ser lixada, a base, tá? Se preciso, você precisa lixar. E também impermeabilizar. Sim, para não ficar soltando poeirinha do cimento, e é uma forma de você selar a sua peça também. A gente não pode fazer isso agora com a peça úmida, então a gente vai fazer na próxima aula junto com as outras peças do evento. Então a gente faz um mutirão de impermeabilização e acabamento das peças. Agora você aprendeu a fazer essas duas peças incríveis utilizando o molde cilíndrico. E veja que a peça, né, elas têm exatamente o formato do molde que a gente utilizou. Tudo isso poderia ser feito de uma forma bem parecida com outros moldes, por exemplo. Tudo isso que a gente fez aqui hoje, a gente poderia utilizar outros tipos de molde. Por exemplo, a caixa de leite. A caixa de leite ia ficar bem quadradinho, é um outro estilo. Ou até mesmo um potinho. Esse potinho aqui que a gente usou de cimento, poderia fazer a luminária aqui dentro também, tá? Um Tupperware também, que seja profundo, você vai fazer uma luminária mais baixinha e larga e quadradinha. Ou uma coisa que seja côncava, que você tenha, né, um recipiente côncavo de plástico, que também faça uma luminária que seja côncava. Então, meu, as possibilidades, como eu falei, são infinitas. Dá pra inventar muita coisa improvisando, eu adoro. Dá pra produzir rapidinho algumas peças dessas e até vender nos próximos dias, tá?
Mostra para a família, para os amigos, mostra no Instagram, no Facebook. Deixe em consignação em alguma loja perto da sua casa, uma floricultura, um salão de beleza, uma loja de decoração. Veja a reação das pessoas, sinta como é mágico e gratificante o artesanato. E você vai ver que pode ser muito fácil vender essas peças. Esses foram só alguns exemplos, tá? Com essa técnica simples de moldes cilíndricos. E já abre as possibilidades, como eu falei, infinitas mesmo, tá? Na próxima aula nós vamos mergulhar em técnicas mais avançadas, usando silicone e customizando matrizes para criar moldes e produtos únicos. Nós vamos fazer esse potinho super charmoso com essa bandeja. Olha que coisa linda. Cala a boca, né? E também, além de fazer essas peças do zero e criar os moldes, a gente vai falar sobre empreendedorismo no artesanato. Vamos nos aprofundar sobre sementes de vendas, que são todas as formas possíveis do seu ateliê fazer uma venda. Nós vamos também falar sobre estratégias para aplicar na construção dessas sementes de vendas. E vamos falar sobre as faíscas de vendas, que são grandes potencializadores dos resultados das sementes de vendas. Tá meio abstrato tudo que eu falei agora, tá? Mas na aula eu vou dar exemplos e vai ficar bem mais claro. Então você não pode perder a próxima aula, hein? Vai sair no dia 24/5, na sexta-feira agora. E quando for colocar a mão na massa, não deixe de divulgar e marcar o Ateliê Concon no Instagram, hein? Quero ver que você decidiu começar seu processo de transformação. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero na próxima aula.